De volta aqui com vocês, ainda falando sobre sinalização horizontal na parte de MD, que são as marcas delimitadoras. A gente viu no slide anterior, na aula anterior, aquele espaço amarelo, né, reservado à parada de ônibus para embarque e desembarque de pessoas, passageiros. Aqui, ó, na MD-05, a gente tem uma sinalização amarela, porém não tem aquelas linhas aqui na ponta, né, delimitando onde começa e onde termina. Tudo bem. Já sabe que ao longo da via, que onde tiver esse amarelo aqui pintado no pavimento, você já sabe que naquela área ali é para embarque e desembarque de passageiros. Está escrito aqui, ó, parada de ônibus em faixa de trânsito. Aqui já não é na área de estacionamento, é na pista mesmo por onde os veículos circulam. Enquanto naquele anterior que nós vimos, tem o espaço para embarque e desembarque, porém na faixa de estacionamento. Ao longo da via, na área onde seria estacionamento de veículos, fizeram aqui o local para embarque e desembarque. E nesse agora não, aqui já é na faixa de trânsito mesmo, aqui circula veículos. Tem também, representando aqui de outra maneira, né, a área de estacionamento reservado paralela ao meio-fio, onde o veículo fica com a roda de trás e a da frente junto ao meio-fio. E a mesma área de estacionamento, porém aqui agora com o veículo em ângulo, onde você joga ali a frente ou a traseira do veículo no meio-fio. MT são as marcas transversais. Nós temos aqui, ó, nesse ponto, uma marca transversal, que é a linha de preferência. Ela é diferente da linha de retenção, porque a linha de preferência ela é pontilhada. Não sei se vocês conseguem observar aqui no desenho, ela é pontilhada. Enquanto a linha de retenção ela é contínua, né? Que, deixa eu ver, aqui nós temos uma linha de retenção, ó, aqui, ó. Aqui nós temos uma linha de retenção, ó. Ela é contínua. Aqui nós temos outra linha de retenção, ó, contínua. E no desenho aqui a gente tinha ela pontilhada. Nessa situação que apareceu aqui agora, nós temos vários tipos de faixas transversais. Nós temos essa zebrada aqui, que é a faixa de pedestre padrão, onde que o pedestre vai atravessar. E nós temos aqui em cima, olha que curioso, duas linhas que dá a sensação de que são duas linhas de retenção, mas na verdade são duas linhas paralelas. Isso aqui, ó, é local de travessia de pedestre, tá? Isso aqui é local de travessia de pedestre. Então quer dizer que o pedestre ele pode atravessar tanto entre essas linhas paralelas, que não é tão comum, né? Dificilmente a gente vê isso no trânsito, como pode atravessar também por aqui, que é na faixa de pedestres mesmo, do tipo zebrada, que é o padrão. E tem no meio do cruzamento aqui, aquele quadriculado amarelo que chama-se marcação de área de conflito. Área de conflito quer dizer, se você imobiliza um carro dentro dessa área aqui, você prejudica o fluxo transversal. É muito comum, tem uma questão que cai em prova, vou até tentar representar ela aqui. Tem uma questão que cai em prova que é assim, quer ver? A gente tem aqui alguns veículos, né? Vamos supor que essa setinha aqui seja o veículo 1, e essa setinha do meio seja o veículo 2, e essa setinha aqui seja o veículo 3. Só que lá na frente, essa faixa de trânsito aqui, por exemplo, ó, essa aqui, ó, tá obstruído, o trânsito parou todinho, nessa e nessa, ó, a do meio. Só a faixa da esquerda que está livre. Aí o sinal abriu aqui para esse veículo 1, 2 e 3. Se os três veículos puxarem, o 1 e o 2 vão ficar pegando aqui parte da área do cruzamento, esse quadriculado amarelo. E eles vão ser multados por isso. Já o 3, não, o 3 pode seguir viagem, que ele consegue chegar lá e prosseguir. Então, o que é a questão, quando essa questão cai em prova, o que é que ela pede? Ela quer saber o seguinte, ó, tem aqui os veículos, veículo 1, 2, às vezes veículo 1, 2 e 3, e o sinal abriu. Qual desses veículos, ou quais deles, pode prosseguir viagem? Ou qual deles, ou quais deles não pode prosseguir viagem? Aí você tem que analisar o trânsito lá na frente. Se o trânsito lá na frente, na faixa onde o veículo está vindo aqui, estiver obstruído, meu amigo, não pode seguir não, porque ele vai parar dentro desse quadriculado amarelo aqui e vai ser multado. Tem aqui a travessia de pedestre do tipo zebrada, que é essa aqui, né? Tem a travessia de pedestre do tipo linhas paralelas, que é essa daqui. A linha de retenção já apareceu, que é essa aqui que nós vimos, né? Ok. E tem também outro tipo de sinalização que é chamada de linha de estímulo à redução de velocidade. Vocês estão vendo aqui, ó? O veículo está bem vindo aqui, ó, da esquerda para a direita, aí tem uma linha transversal. Dali uns 10 metros, outra linha transversal. Dali uns 8 metros, outra linha transversal. Dali uns 7 metros, outra linha transversal. Dali uns 5 metros. Percebam que o espaçamento entre essas linhas está diminuindo. Quando isso acontece,
chama-se linhas de estímulo, quer dizer, para estimular o motorista a reduzir a velocidade. Olha para mim aqui. Quando você está dirigindo, eu já passei por uma situação dessa várias vezes, esse tipo de sinalização, então eu sei como é que é. Essas linhas, elas têm um alto relevozinho. É baixinho, mas você sente um alto relevo. Na hora que o pneu do carro passa ali, você escuta o barulho. Vrup. E essas linhas, elas vêm assim ao longo de 100, 200 metros. Não é curtinho, igual vocês estão vendo aqui na ilustração, não. Aí elas começam com espaçamento grande uma da outra. Vrup. Dali a pouco o barulhinho de novo. Vrup. Dali a pouco outro barulhinho. Vrup. Só que como elas vão aproximando uma da outra, elas vão ficando mais perto e o motorista não percebe, dali a pouco aquele vrum, vrum, já começa a ficar mais rápido. Vrum, 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 dá a sensação de que você está correndo, alguma coisa está chamando a sua atenção ali. Você acaba diminuindo a velocidade, às vezes até involuntariamente, sem perceber. Por isso que isso aqui é um truque da engenharia de tráfego para estimular o motorista a reduzir a velocidade. Por isso que elas chamam linhas de estímulo à redução da velocidade. Nesse caso aqui, porque está chegando um quebra-mola, tá vendo? Uma lombada. Mas poderia ser qualquer outra situação ali que viesse requerer, exigir do condutor que ele passasse em velocidade menor. Aqui nós temos marcas canalizadoras, aquelas que canalizam o trânsito, e nós já vimos isso anteriormente. Nós vimos isso em slide passado aí. Observe o desenho e observe o sentido da setinha, tá, meu querido? Observe o desenho e observe o sentido da setinha. Perceba que nessa do meio aqui, o fluxo só é permitido de lá para cá, ó, sentido contrário. Nessa da direita, o fluxo é permitido subindo dos dois lados. E por que a do meio e a da direita as setinhas são na mesma direção? Ó, perceba que na do meio aqui, ó, a setinha número 1 e a setinha número 2 estão vindo todas duas na nossa direção, vindo de lá para cá. E aqui no terceiro desenho, tanto a setinha número 1 quanto a setinha número 2, elas estão indo, né, como se a gente estivesse dirigindo daqui para lá. Por que aqui elas são na mesma direção e aqui ela é em sentidos opostos? Ó, uma setinha vindo, outra vindo. Por causa da cor da marca de canalização. Nós já aprendemos anteriormente que a cor amarela, ela divide fluxos opostos, vai e vem, enquanto a cor branca divide fluxos no mesmo sentido. Vamos ver aqui como é que essas marcas de canalização podem ser utilizadas no trânsito. Bom, aqui nós temos a marca de canalização, vocês estão vendo aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó, nesse cantinho. Parece uma montanhazinha aqui, tá vendo? Pois é, isso aqui é marca de canalização. Nesse caso aqui, ela está servindo para proteção à área de estacionamento. Conseguem perceber que aqui nós temos vagas para veículos estacionarem? Olha aqui, ó. Imagine que essa setinha que está subindo aqui, ó, é o seu carro. Se você chega aqui na esquina e não tem essa marca de canalização, corre o risco de você virar fechadinho e colidir com o carro que está estacionado aqui. Então, o que a sinalização faz? Coloca uma marca de canalização, te induzindo a ir mais à frente e fazer o trajeto representado pelas setinhas brancas aqui, ó. Nesse caso, a marca de canalização aqui teve a função de proteger a área de estacionamento. Aqui no desenho do meio, eu sei que a figura aqui não ajuda, talvez vocês nem consigam perceber isso aqui na ilustração, mas aqui, ó, nesse ponto aqui, tem uma marca de canalização. Aqui, nesse ponto, tem outra marca de canalização. Elas servem para orientar o fluxo de retorno. Tem um veículo vindo aqui, ele quer fazer um retorno. Imagina que esse veículo entra aqui nessa faixa. Quando chegar aqui, tem que ter a marca de canalização mostrando para ele qual é o sentido que ele tem que fazer. Porque senão ele acaba voltando para a faixa de trânsito. Deixa eu apagar aqui para não misturar, ó. Senão ele acaba voltando para a faixa de trânsito onde ele estava aqui, ó, e não faz o retorno. Então essa marca de canalização aqui, ela serve para isso, para canalizar ele, orientando o fluxo para o retorno. Aqui na terceira ilustração, nós temos um canteiro central aqui em cima, isso é um obstáculo físico, né? Pode ser uma mureta. Imagina se não tem aqui a marca de canalização
canalizando o trânsito por um lado e para o outro, desde lá de trás. Corre o risco de veículos que estiverem subindo aqui virem e colidir frontalmente com esse obstáculo. Então aqui a marca de canalização ela teve a função de acomodação para canteiro central. Tem o obstáculo físico no meio da pista e para evitar que os motoristas sejam surpreendidos com esse obstáculo aqui no meio da pista, a marca de canalização desde lá de trás já vai canalizando o fluxo para um lado e para o outro. É para isso que servem essas MC, essas marcas de canalização. O próximo é inscrição no pavimento, IP, inscrição no pavimento. São símbolos que vocês vão ver pintados no chão, te passando ali orientações. Bora ver. Esse aqui, que é a setinha apontando para frente, muito fácil. Siga em frente. Enquanto esse aqui, vire à esquerda e vire à direita. Antes de eu continuar, deixa eu explicar para você aqui. Isso que vocês estão vendo na tela aqui não são placas de trânsito. Tem aluno que chega na hora da prova confundindo. Essa placa aí eu não vi, isso não é placa. Isso aqui é um símbolo que aparece pintado no chão. Essa parte cinza aqui, que vocês estão vendo, quadradinho, que parece uma placa, isso aqui é só um pedacinho do asfalto ali. Né? Na verdade, só interessa para você o símbolo que está em branco. É só o branco aqui, essa parte branca que te interessa. Isso aqui vai vir pintado no chão, no pavimento. Ok? Então não são placas. Esse quadrado cinza que você está vendo aqui é como se eu tivesse tirado, recortado um pedaço do asfalto e eu estou te mostrando aqui como é que esse símbolo vai vir aparecendo aí no asfalto. Fácil, né, gente? Siga em frente, vira esquerda, vira direita. Siga em frente ou vira esquerda. Siga em frente ou vira direita. A setinha já te indica isso. Retorne à esquerda. Está fazendo um movimento de retorno total. E tem o retorno também à direita. Mudança obrigatória de faixa. Às vezes você está numa faixa de trânsito lá numa pista com várias faixas. Quando você vê no chão a setinha apontando para a direita ou para a esquerda, é para você mudar para a faixa do lado ali. Tem um movimento em curva acentuada. Às vezes tem uma curva perigosa lá na frente. Você vai ver no chão, tem várias setinhas dessas. Antes da curva, tem várias. Nesse caso, ele está te avisando que a curva perigosa é para a esquerda, né? Poderia ser para a direita também. O triângulo do dê a preferência, normalmente vai vir acompanhado da placa de dê a preferência, já sabem como proceder diante disso. Cruz de Santo André, olha aqui, isso parece um X, né? Não parece uma cruz não, mas por que parece um X? Porque esse santo aqui ele foi crucificado numa cruz em X, desse jeito aqui, olha que coisa curiosa. E eles usaram esse símbolo para representar o cruzamento com linha férrea. Quando você vê isso aqui no chão, ou então numa placa, já sabe, ali você vai cruzar com linha de trem, tá? Linha férrea. Então para o carro, porque trem não dá preferência para você não. Bicicleta, quer dizer, ele tem trânsito de ciclistas. Serviço de saúde, nós já vimos isso aqui utilizado em sinalizações para trás aí. E tem também o da PCD, que é pessoa com deficiência, que aqui está escrito deficiente físico. Gente, o certo é PCD, pessoa com deficiência. Só que no manual de sinalização está escrito deficiente físico nesse símbolo aqui. Aí, assim, para não destoar do que o sinalização, que é um manual técnico, né, está mostrando, eu deixei deficiente. Mas dá para entender, né, a finalidade. Isso aqui é para delimitar não, para representar que aquela área ali é para estacionamento de veículo que transporta pessoa com deficiência, PCD. Ainda falando de sinalização horizontal, que é aquela que está no piso, no pavimento, vamos falar agora de ciclovia e ciclofaixa. A primeira coisa que a gente precisa entender é a diferença, né? Ciclovia, ela é uma via. Ciclofaixa é uma faixa. Todas as duas servem para circular, ciclo, né? Bicicleta. A ciclofaixa, ela é dividida do restante da pista por meio de pintura. Eu estou até tentando entender aqui, mas todos os dois desenhos aqui representam uma ciclovia. A ciclofaixa não tem nenhum dos dois exemplos aqui. Nenhum dos dois. Tanto esse aqui quanto esse aqui são ciclovia. Por quê? Porque tem uma pista separada para a bicicleta circular. Olha só, tanto aqui quanto aqui, né? Até que aqui a ciclopista ou a ciclovia, ela está cruzando as pistas de trânsito, né?
Aqui também, né? Aqui também tem uma pista de trânsito cruzando a ciclovia. Quando for ciclofaixa, o que o órgão de trânsito vai fazer? Ele vai pegar aqui mesmo, onde andam os automóveis, caminhões, e vai separar um espaço ali para circulação de bicicleta. E esse espaço ele vai ser separado pela cor vermelha. Vermelha. Lembram que eu falei que a cor vermelha é que delimita a área ali para circulação de bicicletas? Professor, mas aí embaixo está pintado na cor vermelha. Sim, tudo bem. Tudo bem. Aqui também tem a cor vermelha, porque é isso mesmo que representa. Só que aqui é uma pista própria para bicicleta. Percebe? Tem uma pista aqui, ó. É uma via, uma pista própria. Só anda a bicicleta ali. Aqui não. Aqui em cima, onde eu tentei representar aqui, é uma via onde andam outros tipos de veículos, automóveis, motocicletas e tal. E tem uma faixa separada ali, um cantinho para circulação de bicicleta. Então a ciclofaixa, ela é separada por faixa, pintura na cor vermelha, vocês já estão sabendo disso. Enquanto a ciclovia, aí já tem obstáculo físico, vai ser uma mureta, vai ser tachões, alguma coisa ali que separe essa pista do restante dos outros veículos. Aqui nós temos um cruzamento rodoferroviário. Ferroviário é onde anda trem, nós já aprendemos isso. Rodoferroviário deveria ser ferrovia, né? Para complicar a vida, a gente até coloca um rodoferroviário. Por quê? Porque é um cruzamento de uma rodovia ou de uma via com uma ferrovia. Aqui a Cruz de Santo André, aqui de novo, aqui, ó. Só que aqui, em vez dela estar pintada no chão, ó, ela está numa placa. Olha aí, ó. É uma placa, ó. Um X, ó. Tem ela no chão também, aqui, ó. Olha o X aqui no chão, ó. Então o X, tanto no pavimento quanto na placa, representa Cruz de Santo André, que representa que a gente vai cruzar com a linha férrea. A linha férrea aqui, ó. Nesse ponto aqui, a linha de trem está atravessando. Gente, chegou num lugar desse, pode não estar vindo trem. Você tem que imobilizar o veículo, olhar para os dois lados, escutar. Depois tiver certeza que não vem ninguém, aí você prossegue. Em alguns casos vai ter cancela, né? Se tiver a cancela, aquele negócio de madeira, né, que desce aqui, ó, a cancela estando abaixada, obviamente não tem nem como você passar, né? A não ser que você desviar dela aqui, fizer uma manobra para se colocar em risco. Falamos de todos os dispositivos, ou de todas as sinalizações horizontais, agora a gente vai falar dos dispositivos auxiliares, que são formas auxiliares de sinalizar o trânsito. Vou começar pelos DD, que são os dispositivos delimitadores, esses tachões aqui, ó. Isso é muito comum no meio da pista, nas margens da pista. O bom disso aqui é que ele tem um refletivo luminoso aqui, ó, que o farol bate nele, isso à noite fica iluminando, né? Fica iluminado, na verdade, que é o farol que ilumina ele. Mas fica lindo, parece uma pista de avião. E assim, serve como, dá uma orientação fantástica, né, para o motorista, né, que a gente sabe exatamente onde é que está a delimitação da pista, a linha divisória, as linhas de bordo. Quando você vê esse tachão na cor amarela, significa que do outro lado dele vem veículo em sentido contrário. Quando você vê na cor branca, igual aqui, ó, significa que do outro lado deles os veículos estão no mesmo sentido. Normalmente, quando você tiver entre você e o acostamento, vai ser ele na cor branca. Agora, entre você e a contramão, vai ser ele na cor amarela. Aí outro tipo de dispositivo de uso temporário aí, ó. É DT, dispositivo temporário. Aqui cavaletes, cones, tá vendo? Fitas também zebradas presas aos cavaletes, ó. Tudo isso serve para orientar o trânsito, obstruir algumas faixas, vias. DL, dispositivo luminoso. Aqui nós temos o famoso painel eletrônico. Ele pode vir aqui trazendo a velocidade que os veículos estão passando. Ele pode vir aqui trazendo mensagens, olha, trânsito lento no quilômetro 30 ao quilômetro 34,5. Quando você está numa grande cidade e vê um painel eletrônico, um dispositivo luminoso desse avisando que entre o 30 e o 34,5 está obstruído, você que já conhece a via, você já sabe que tem uma saída ali à direita ou à esquerda, um fluxo alternativo, um trânsito alternativo, onde você pode fugir do engarrafamento, né? Costuma avisar aqui, ó, trecho com cerração, acenda os faróis, o neblina, né? Costuma avisar também sobre
acidente na via, no quilômetro tal, para você ir com cuidado. São os dispositivos luminosos, é bem encontrar também no trânsito. E aqui os DSA. Esses aqui eu vou chamar a sua atenção, preste bastante atenção em mim, porque eles tiveram uma mudança recente e tem muito Detran que ainda não se adequou. Portanto, se na sua prova cair diferente do que eu vou explicar aqui, você já pode chamar o seu instrutor para avisar para o examinador lá na hora que o Detran precisa atualizar o material dele, tá? É muito comum isso. Tá vendo isso aqui? Isso aqui são chamados dispositivos de sinalização de alerta, marcadores de perigo. Tem um obstáculo à frente e esse tipo de sinalização aqui vai te mostrar de que lado desse obstáculo você precisa passar. Vocês vão prestar atenção que aqui tem umas letrinhas, não, as faixas pretas, umas listras pretas, tá vendo? Você vai fazer o seguinte, ó, pega essa lista preta pro lado que ela está indo para baixo e mete uma setinha assim, ó. Qualquer lista dessa, tá? Nessa DSA03 aqui, DSA é dispositivo de sinalização de alerta, tá? Nessa de cá, vamos pegar aqui, ó, ela tá apontando aqui, ó. Beleza? Pegou isso aqui? Pegou? Essa setinha que eu fiz aqui que está te mostrando de que lado que você pode passar. Na DSA01, você pode passar do lado esquerdo ou do lado direito? Fala aí para mim. Do lado direito. Do lado esquerdo não pode, porque a setinha que ela está apontando, para o lado que ela aponta para o chão, é o lugar onde você tem que passar. Do lado de cá a mesma coisa. O lado que ela aponta para o chão é o lado que você pode passar. E essa aqui, professor, a setinha faz assim e faz assim. Ué, se tanto de um lado quanto do outro está apontando para o chão, é porque você pode passar tanto desse lado quanto desse lado. Prestar atenção numa setinha aí, da setinha apontando, o lado que apontou para o chão, o lado que você pode passar. Preste atenção, era diferente, o sentido era inverso, não era assim, era invertido. Só que mudaram isso já tem mais de um ano, tem bem mais de um ano até. E eu estava resistente em explicar do jeito novo, justamente pensando que tem Detran que pode não ter atualizado isso ainda. Eles inverteram o sentido disso aqui. Então, se porventura cair na sua prova diferente disso que eu expliquei aqui, chama o examinador na hora e reclama porque ele precisa atualizar o material dele. Você não pode ser prejudicado porque o Detran está cobrando ainda de um jeito antigo e bem antigo, porque você já mudou, já deu um bom tempo, tá? Chegamos agora na parte de sinalização semafórica. Semafórica é de semáforo, né, gente? Nós temos sinalização semafórica de regulamentação, que é isso que está aqui, ó, regulamentação. E nós temos sinalização semafórica de advertência. Vamos começar pela de advertência, que é menos conteúdo e é mais fácil. A sinalização semafórica de advertência são só esses dois tipos aqui, ó. Nada mais do que um piscante, uma luz piscante. Sendo uma luz só, igual está aqui, ó, a legislação chama de pisca intermitente, porque ele fica acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, intermitente. Sendo duas luzes, chama-se pisca alternado. Por que alternado? Acende de cima, acende de baixo. Acende de cima, acende de baixo. Acende de cima, acende de baixo. E assim vai. Para que serve isso, professor? Isso serve para alguns trechos onde não há necessidade de parar o trânsito. O órgão de trânsito, ao invés de colocar um semáforo convencional, que vai ter hora que ele vai ficar vermelho e teria que parar o trânsito, ele vai colocar só um desse aqui. Sacou? Quer dizer, é para você chegar devagar, com cuidado. Se vier alguém, você pode até parar e deixar esse alguém passar. Mas se não vier ninguém, você pode ir embora. Você não precisa ficar ali parado. Isso pode ser usado em locais que não há necessidade de parar mesmo o trânsito. Às vezes é utilizado como forma alternativa durante a madrugada. Chega de madrugada em grandes cidades, principalmente em áreas onde corre um risco maior aí de assalto. Eles ativam o semáforo e deixam só o amarelo piscante, que é o pisca intermitente, né? Serve. É uma forma improvisada de usar esse semafórico de advertência aqui. Agora vamos falar do semafórico de regulamentação. Esse que vocês estão vendo aqui, o SS01, ele é o padrão. Ele fica ali na lateral da pista, né? Você está vendo ele na lateral, às vezes suspenso sobre a pista também.
onde a luz de cima, a de cima de tudo, vai ser sempre a vermelha e a de baixo vai ser sempre a verde. A do meio vai ser sempre a do meio, não tem como, né? Ela é de cor amarela. Gente, o verde, passar, o vermelho, parar. E o amarelo, atenção. Ah, lindo. Eu aprendi isso lá na escola, quando eu tinha 10 anos de idade. Que o amarelo é para atenção. Mas atenção o quê? Atenção pare ou atenção siga? Aí vocês vão me responder assim, é atenção pare, né, professor? Beleza. Então por que todo motorista, na hora que ele vê o sinal amarelo, ele acelera? É porque ele não quer ficar parado no vermelho, né? Ele vem lá sonsando toda a vida. Na hora que chega no amarelo, aí que ele resolve acordar para a vida e acelera. No que ele faz isso, corre o risco de, na hora que ele estiver passando debaixo do semáforo, ele mudar para o vermelho. Se mudar para o vermelho, meu amigo, você cometeu infração de trânsito. Gravíssima. Gravíssima. 7 pontos no prontuário. Se tiver um agente fiscalizando ali, ele vai anotar a sua placa e a multinha vai chegar. Se não tiver o agente, mas tiver uma câmera fazendo vídeo monitoramento, a área for fiscalizada por vídeo monitoramento, lá numa central tem alguém que viu, anotou sua placa, a multa vai chegar. Se não tiver nem o agente, nem o vídeo monitoramento, mas tiver uma fiscalização eletrônica, que é aquela que tem o sensor no chão, você passou no sensor, o sinal estava vermelho, ele fotografa a sua placa, a multa vai chegar. Então não pode. O amarelo é para diminuir e parar. Tá? Vamos tirar desse negócio que amarelo é atenção. Ele aprendeu isso na escola, mas não sabia. Atenção o quê? É diminuir e parar. Atenção, diminua a velocidade e pare. É isso que o amarelo quer dizer. Ah, professor, mas tem hora que ele é amarelo e eu já estou debaixo do semáforo. É por isso que existe o amarelo. O amarelo é para quando você vê o amarelo e pode, com tranquilidade, diminuir a velocidade e parar. Você vê que ele amarelou, você está muito próximo da faixa de pedestre, você vai meter o pé no freio. Quem está atrás vai bater na traseira do seu carro. Ou então tem hora que você vai pisar no freio e vai parar em cima da faixa de pedestre, vai tomar multa porque imobilizou sobre a faixa de pedestre. Entendeu? Então o amarelo é isso, é para te dar essa margem. Viu que amarelou, está muito próximo, segue embora, não tem problema. Agora, viu que amarelou, olhou o retrovisor, não tem ninguém colado atrás, você consegue frear e parar com tranquilidade? Essa é a recomendação. Agora, para finalizar, não existe multa por avançar sinal amarelo. A multa só existe por avançar sinal vermelho, artigo 208 do Código de Trânsito Brasileiro. Tem gente chata que fica insistindo comigo. Dia desse eu publiquei mesmo no Instagram aqui um Rios, falando, gente, não existe infração por avançar sinal amarelo. Você está ali debaixo do semáforo, passou no amarelo, tranquilo. Aí sempre tem aqueles chatões que falam assim, mas eu tomei uma multa no sinal amarelo. Aí da última vez que o cara fez isso, sabe o que eu fiz? Eu falei com ele lá na própria publicação. Eu falei, faz o seguinte, manda a multa para mim. Se tiver escrito lá que você foi autuado, multado, porque passou no amarelo, e o cara ainda estava na permissão ainda, carteira provisória, você que estava chorando que ia perder. Se tiver escrito lá que você passou no amarelo, e tem que ter a fotografia lá mostrando que você avançou no amarelo, porque é a fiscalização eletrônica, eu vou pagar a multa para você, e vou pagar outra carteira de habilitação para você, até você passar. Se você toma pau, não importa quanto vai gastar, quantas horas vai fazer, eu vou pagar para você. Aí o cara foi obrigado a voltar atrás. Falei, na verdade, não, que eu passei assim, já estava no vermelho. Falei, então você passou no vermelho. Não existe multa por passar no amarelo. Combinado? Bora para frente. Esse SS02 aqui, esse baixo aqui, ele é para controle de acesso específico. Vou dar alguns exemplos. Cruzamento com linha férrea mesmo é um caso. Quando tem lá a Cruz de Santo André, costuma ter esse semáforo. Aqui, gente, ou ele vem na vertical ou ele vem na horizontal, tá? Não vem os dois assim, não. É porque aqui tem dois modelos, dois exemplos para você entender como é que funciona. Pode ser tanto na vertical quanto na horizontal. E ali é o óbvio, ou ele está vermelho ou ele está verde. Não tem o amarelo. Porque ou ele está vermelho e a cancela está baixada, não tem como passar. Ou ele está verde, a cancela está levantada e você vai passar. Não é só para isso. Esse semáforo aqui também, só com duas luzes, ele pode ser utilizado também em ponte móvel. Você já viu a ponte? Aquela ponte que levanta, aí passa as embarcações de baixo. Né? Mesma coisa. Se estiver no verde, a ponte está abaixada, né? Aí você pode prosseguir. Se estiver vermelho, é porque a ponte está levantada, não tem como você prosseguir. Costuma ser utilizado também em áreas de acesso de estacionamento. Né? Aí está vermelho, está fechado, não consegue mais entrar, estacionamento está lotado. Está verde, pode entrar. Então é isso.
controle específicos. Lembrem, eu falei aqui do ponte móvel, eu falei aqui do Cruz Santo André, que é o cruzamento com linha férrea, de área de acesso e estacionamento, alfândega também, pesagem de caminhão, às vezes caminhão, carreta, costumo usar aqui também nas entradas da balança de pesagem verde e o vermelho, para você saber se está passando ou não. Tá? Cá em cima, no SS03, nós temos o semáforo vermelho, amarelo e verde, porém aqui com setinhas apontando para um lado. Olha só, por que isso? O significado disso é direção controlada. Prestem atenção, tá, gente? No nome da sinalização, porque é isso que vai perguntar em prova. Ó. Semáforo veicular, controle de acesso específico. É isso que vai perguntar na sua. Desse jeito, esse significado aqui. Ó. Direção controlada, é assim. Essa direção controlada aqui é fácil. Às vezes você está numa avenida que tem várias faixas de trânsito, tem um semáforo em cima que está vermelho. Mas na faixa do lado ali, tem um semáforozinho desse verde. Significa que naquela direção o controle é outro. Não é o semáforo principal que está em cima. Isso pode acontecer na faixa da esquerda ou na faixa da direita, tá? Outras vezes, ao invés de aparecer aqui o direção controlada, pode aparecer só o direção livre. É o mesmo caso do direção controlada, só que aquela faixa onde tiver a setinha verde vai estar sempre livre. Lembrando que não são as duas setinhas, é uma ou outra, tá? Tem a 1 e a 2, é uma ou outra. Imagina que você está aqui, ó. Aqui, ó. Vamos fazer uma avenida aqui. Aqui. Aí eles pegam essa aqui, ó. Essa 1 aqui, ó. Essa 1. E coloca aqui. Ok? Aqui nessa faixa aqui, ó, que é a faixa A, tem um semáforo principal aqui em cima e ele está vermelho. Para essa faixa aqui, que é a faixa C, esse semáforo também vale. Agora, para essa faixa do meio, que é a faixa B, tem um semáforozinho específico desse aqui, que é o chamado direção livre. Então, beleza. Só que essa setinha ela pode estar em qualquer faixa. Tá? Eu estou dando um exemplo que essa faixa aqui, porque como ela tem o direção livre, esses motoristas acabam não precisando de observar o semáforo principal. Eles vão olhar só o semáforo do direção livre. Tá vendo essas 02 aqui? Eles costumam colocar ela aqui assim, ó, aqui. Então os veículos da faixa C aqui, ó, não precisam se preocupar com o semáforo principal. Se eles vão virar para a direita aqui, eles veem que a direção controlada está sempre verde, chegam, entra à direita e vai embora. Não precisa preocupar com o semáforo principal. Guarda o nome, direção livre. Aqui embaixo, na SS04, nós temos o controle ou faixa reversível. Reversível. Esse xizinho ou essa setinha vai indicar para você que está circulando naquela faixa se você pode seguir, aí no caso você a setinha verde, ou se você tem que parar, então vai ser o xizinho vermelho. Eu já vou mostrar isso melhor daqui a pouquinho, aguenta aí. Para que serve isso aqui então? Controle ou faixa reversível. Pode ser só esse, que é o número 1, pode ser só esse, que é o número 2, ou pode ser esses dois, que é o número 3. São 3 exemplos distintos aqui. E para finalizar aqui a parte de sinalização semafórica, fiquei devendo só explicar isso aqui melhor para vocês, já explico no próximo slide, tá? Vamos falar agora do foco de pedestres. É foco mesmo o nome, tá? Foco. Marido da foca. Foco. Esse é o nome da sinalização semafórica para pedestres. Foco. E aqui nós temos o modelo 1 e aqui do lado de cá nós temos o modelo 2. Modelo 2. São dois modelos. Qual é a diferença, professor? Nenhuma. É só o símbolo que tem aí dentro. No modelo 1 tem um hominho desenhado. No modelo 2 tem uma mãozinha e um hominho. Então, aí não muda. Sabendo que o vermelho é para você parar, ou seja, não atravessa. E o verde é porque você pode atravessar. Tem gente que vai perguntar assim, professor, coitado do pedestre, está lá no meio da faixa pedestre, uma avenida gigantesca, como é que ele sabe se vai fechar ou não? Porque não tem o amarelo, vai que não, que está lá no meio que ele fecha. Não é bem assim. Primeiro porque, apesar de não ter o amarelo, o vermelho ele começa a piscar. Ele começa a piscar. Quando você entrou estava verde, só que a avenida era muito larga, lá no meio ela começou a piscar. Certo? E ela pisca ali algumas vezes, 5 vezes, 10 vezes, aí ela para mesmo no vermelho,
significa que fechou para os pedestres e abriu para os carros. Então é hora dos carros passarem. Só que tem uma regra, e essa regra é sagrada, que diz para os motoristas que quando o sinal abrir, o sinal dos carros abrir, eles têm que esperar as pessoas que já estão em travessia, aquelas que já iniciaram a travessia. Presta atenção em mim aqui. Se você movimentar um carro 1 centímetro que seja na direção de um pedestre que esteja atravessando, você vai ser instantaneamente reprovado na hora do seu exame de direção. Se for depois de habilitado, vai tomar uma multa gravíssima. O troço é sério. Vou até contar um caso para vocês rapidinho. 1 minutinho. Uma vez fui acompanhar um exame no centro de Belo Horizonte, Detran de BH. São muitos anos, 20 anos atrás. O camarada fez um exame de direção fantástico, o aluno, o candidato. Ele já estava voltando para ser aprovado. Só que aí tinha um semáforo, era uma descidinha muito leve, assim, uma rua que era uma descidinha leve. Se tirasse o pé do freio, o carro começava a descer devagarinho, sabe? E o semáforo estava vermelho. E tinha uma senhorinha atravessando. O que aconteceu? O semáforo abriu e a senhorinha ainda estava atravessando. Esse aluno tirou o pé do freio. Eu consegui perceber que a intenção dele não era avançar, não era prosseguir. Porque ele viu que tinha uma senhora ali e ele não ia dar esse mole, né? Só que no que ele tirou o pé do freio, se não abriu, tirou o pé do freio, o carro mexeu. No que mexeu, o examinador pisou no freio do lado de lá e reprovou ele. Instantaneamente reprovado. Não pode. Pedestre atravessando, enquanto ele não puser o pé do lado de lá da calçada, você não pode movimentar o carro. Professor, mas se a gente não fizer isso, o pessoal é abusado, não para de atravessar. Eu sei. Mas essa é a regra, né? A selva depois, como é que você vai resolver isso no trânsito? Aí já é um pouco mais complicado mesmo, eu sei. Até por conta de desrespeito ao próprio pedestre, né? Que entra atravessando com o sinal vermelho. O sinal dele vermelho, dele pedestre. O foco de pedestre vermelho, né? É diferente daquele que começou a atravessar no verde e lá no meio ficou vermelho. Isso você tem que esperar ele terminar. Uma novidade que tem em relação à sinalização semafórica aqui no Brasil é que agora o sinal está lá vermelhão. Mas se tiver uma placa igual essa aqui, ó, conversão livre à direita, significa que você pode fazer a conversão à direita mesmo com o sinal no vermelho. Preste atenção. Depois que saiu essa regra aqui, o pessoal começou a confundir. Começaram a dizer que não, porque agora no Brasil o sinal está fechado, você pode virar à direita, você pode virar que não tem problema. Não é assim não. Tem que ter a placa, tá? Vou ler aqui para você, ó. É livre, beleza. O movimento de conversão à direita, quer dizer que é virar à direita. Diante de sinal vermelho do semáforo, está aqui. Onde houver sinalização indicativa que permita essa conversão. Exatamente do jeito que está na placa aqui. Tem a placa? Pode avançar o sinal vermelho fazendo essa conversão à direita. Não tem a placa? Não vai não, que você vai ser multado, tá? E por que eu digo isso? Porque lá nos Estados Unidos não precisa dessa placa. Lá nos States, o sinal está vermelho. Você quer converter à direita? Pode chegar e entrar à direita. Isso já é regra lá. Agora aqui no Brasil, não. Existe a possibilidade de você entrar à direita. Mas tem que ter a placa, conforme eu mostrei aqui para você. E finalmente eu cheguei naquela parte que eu queria para explicar para vocês sobre a faixa reversível. Cheguei a falar 2 vezes de faixa reversível aí, há tempos atrás, e agora eu quero mostrar como é que funciona. Bom, aqui nós temos um recorte de pista, né? Aqui no meio, isso aqui é um canteiro central, tá, gente? Ó, canteiro central. Canteiro central. Tem um canteiro central aqui. E óbvio, a pista lá de cima, ela tem 3 faixas, ó. Olha o sentido da setinha, ó. Olha o sentido da setinha, ó. Primeira faixa, que é a faixa A. Faixa B. Só que na faixa C, olha, nós temos a setinha no mesmo sentido, essa aqui é a faixa C, né? Mas temos uma setinha apontando no sentido contrário. Essa setinha apontando no sentido contrário, ela nos indica que essa faixa C, ela pode ter o fluxo para a esquerda ou para a direita. E como é que eu sei disso? 2 sinalizações me indicam isso. Primeiro, é essa linha divisória que tem aqui no meio da pista. Lembra que nós estudamos isso lá atrás?
e eu falei que essa linha dupla pontilhada, ela não permite a ultrapassagem, que ela engana a gente, que na verdade o significado dela não é permitir ultrapassagem. O significado dela é te avisar que a faixa ali adicional, a faixa adjacente, a faixa paralela, aquela faixa que está junta a A e a B ali, essa faixa C aqui, ela pode ter o fluxo num sentido ou no outro. Então, se você vê essa dupla amarela seccionada, você já sabe que aquela faixa ali ela é reversível. Tem hora que o trânsito vai estar numa direção, mas tem hora que o trânsito vai estar noutra direção. Esse é um sinal que nos mostra o que é uma faixa reversível. O segundo sinal que nos mostra que isso é uma faixa reversível é a própria indicação do controle de faixa reversível. Isso aqui é uma sinalização semafórica. Nós vimos isso agora, há poucos minutos. Se você lembrar aí, você vai recordar. Se quiser voltar ao vídeo, você vai ver. Eu mostrei isso aqui agora, lá na sinalização semafórica, controle de faixa reversível. Porque é esse semáforozinho aqui que vai dizer se você, nesse momento, pode ir para lá ou pode vir para cá. Vamos imaginar que aqui nessa faixa C, agora, nesse momento, o verdinho aqui está aceso. Então, esse veículo que eu circulei aqui, ó, ele não poderia estar aqui. Porque o fluxo vai estar valendo só para esse outro aqui, ó. Esse, ó, está indo nessa direção. Obviamente, quem chegar aqui, ó, de lá para cá, vai ver que está xizinho aqui para ele. Xizinho, ele não pode ir. E o que ele vai fazer? Deixa eu só limpar aqui, peraí. O que esse camarada aqui vai fazer? Quando ele chegar aqui e ver que tem um xizinho, ele não vai entrar aqui. Ele vai lá para a faixa B para ele continuar a viagem dele. Ou então para a faixa A para ele continuar a viagem dele. É isso. Faixa reversível é isso. Percebam que tem tanto na pista de cima quanto na pista de baixo aqui, ó. Setinha para um lado, setinha para o outro. A linha dupla seccionada aqui, ó. Olha o controle de faixa reversível por meio do semáforo aqui, ó. Aí vocês me perguntam, professor, para que serve isso na prática? Isso é muito fácil. Nas grandes cidades, se você mora numa capital, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, você sabe que na hora de manhã, no horário de manhã, o sentido ao centro, o trânsito está engarrafado, está congestionado. Está todo mundo indo querendo ir para o centro. Aí na hora que você olha na pista contrária, que é a pista de lá, tem quase ninguém vindo de lá para cá. Aí o que o órgão de trânsito faz? Ele falou, pô, aquela pista lá de bobeira, podia usar uma faixa ou duas daquela para ajudar o pessoal a chegar no centro, né? Aí eles vão lá naquela pista e reverte o sentido dela. Sacou? Fácil, não é? Isso na hora de manhã. E de tarde acontece o oposto. De tarde está todo mundo querendo sair do centro e ir embora para casa, vai para os bairros. Aí é o contrário. Aí vai ser a pista sentido aos bairros é que vai congestionar. Aí o trânsito vai lá, o órgão de trânsito vai e pega uma faixa da pista do outro sentido, ajudando o pessoal a sair do centro. Isso é ótimo, isso foi uma manobra fantástica que a engenharia de tráfego descobriu e vem aplicando e funciona muito bem. Então saiba disso. Talvez você que mora no interior, você nunca viu uma situação dessa, mas isso é muito comum, tá? Em cidades maiores. Eles terem uma faixa que pode mudar a direção dela. E perceba, às vezes é na pista, olha, lá na pista de cima é trânsito para a esquerda. Só que em determinado horário eles jogam uma faixa dela com trânsito para a direita. Não é perigoso? Não, professor, não vai dar acidente, não. Tem o semáforo aqui, né, que é o controle de faixa reversível. E o órgão de trânsito costuma ir colocando cones aqui, ó. Cones, tá vendo? Ó? Cones. Para impedir que quem está nas faixas de lá joguem para a faixa de cá e colidam frontalmente. Tá? Então, nunca ouvi dizer que tivesse acontecido um acidente por conta disso. E é uma manobra da engenharia de tráfego fantástica, realmente ajuda muito. Agora vocês entenderam o que é faixa reversível, né? Como é que funciona esse semáforozinho aqui do controle de faixa reversível e como é que funciona essa linha dupla amarela seccionada da faixa reversível. Só para a gente finalizar essa aula, deixa eu falar aqui da sinalização de obra. A sinalização de obra não tem muito segredo, né? É a sinalização que já existe, porém na cor laranja, você já sabe que é de obra. Tem aqui alguns exemplos de placas aí com mensagens, com seta indicando desvio. Cavalete com luz aqui, ó, piscante. Tudo isso ajuda. Aqui na pista, ó, mostrando aqui alguns bastões, desviando o fluxo aqui dessa área onde está acontecendo a obra. Enfim, é uma coisa bem improvisada mesmo. Aqui diz que sinalização de obras tem como característica a utilização dos sinais e elementos de sinalização variados. Olha só, eles pegam vertical, que são as placas, eles pegam horizontal, que são aquelas
pinturas no pavimento, eles pegam semáforo, eles pegam dispositivos de sinalização auxiliares, tá? Que são esses bastonetes, por exemplo, esses cavaletes, essas luzes aqui. O que eles fazem? Eles pegam vários tipos de sinalização, vários tipos de sinais combinados e utilizam aqui, ó, combinados, ó, e utilizam aqui para sinalizar a área que está em obra. Obviamente, terminou a obra, tira a sinalização toda dali e o fluxo volta a circular naturalmente.